Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então, refutando, né, todas as controvérsias e objeções que possam ter contra Luísa Picarreta. Na Coroa da Santidade, do Daniel O'Connor, filósofo e teólogo, professor, que escreveu o livro Coroa da Santidade, para nos tirar todas as dúvidas sobre a vida na divina vontade e as revelações de Jesus dadas a Luísa Picarreta. Agora ele pergunta, mas outras perguntas aqui. Não é o reino da divina vontade, as revelações da serva de Deus Luísa Picarreta, um milenarismo modificado, né, ou milenarismo, né, amilenarismo, chilialismo, dispensacionalismo, jaquimismo? A resposta, nem de perto, nem de perto. Nenhuma dessas heresias está implícita nos escritos de Luísa, então nem chega perto. Como essa talvez seja a objeção mais comum hoje em dia, com alguns escritores derramando muita tinta sobre o assunto. Este livro contém um capítulo inteiro dedicado à sua refutação definitiva. Por favor, consulte o capítulo sobre milenarismo na parte 3 deste livro, que nós já fizemos o áudio, né? Para obter esta resposta completa. Então, você que não acompanhou esse livro Coroa da Santidade, nós temos ele inteirinho na playlist, está à sua disposição, tá? Estamos terminando a última parte. Então, já tem todos os conteúdos deste livro já aqui, né? Vou colocar o link aqui para vocês no canal, tá bom? Para vocês terem acesso à playlist. E a outra pergunta, essa nova santidade não é herética? Simplesmente ótima demais? Esse tipo de união com Deus, mencionado nas revelações de Luísa, é simplesmente muito grande. E não pode ser verdade. O casamento espiritual místico descrito por São João da Cruz é o limite absoluto da santidade. Atravessar essa fronteira é sucumbir às tradições filosóficas ou religiosas orientais, como as do budismo ou panteísmo. Então, essa é a objeção. É o que eles falam, tá? Essa é a dúvida deles. Então, vamos lá. Resposta. Primeiro, devemos concluir rapidamente que o panteísmo, o hinduísmo e o budismo ensinam uma espiritualidade radicalmente contrária ao que é encontrado nas revelações da serva de Deus Luísa Picarreta, o Livro do Céu. Para essas religiões e filosofias ensinam erroneamente que é preciso apenas reconhecer a identidade ou semelhança do Atman, não sei o que é isso, o eu mais profundo, com Brahman, a divindade hinduísmo ou a divindade de tudo, panteísmo, ou a extinção ou nirvana do eu, budismo. Mesmo um olhar superficial às revelações de Luísa não deixaria de ser atingido pela enorme diferença entre eles e a filosofia ou religião oriental. As revelações de Luísa não ensinam a extinção do eu, né, mas o sacrifício da vontade, né? Mas o sacrifício não é da vontade de Deus, é da vontade humana. Mas o sacrifício da sua vontade humana à vontade de Deus, tá? Então, aqui é uma tradução, então tá complexo aqui, porque não é o sacrifício da vontade de Deus, de forma alguma. É o sacrifício da vontade humana à vontade de Deus. Eles ensinam não o reconhecimento da divindade do eu. Então, os escritos da Luísa não ensinam o reconhecimento da divindade do eu, muito pelo contrário. E ensina totalmente a miséria do eu, né? Mas o atendimento da divinização do eu através da vontade divina, né? Do espiritual católico comum, da vida católica comum, combinada com o desejo de viver, o dom de viver na divina vontade, que é totalmente você abstrair-se da sua vontade para poder a sua vontade se transformar e fundir-se na vontade divina, né? E pedindo por esse dom. Eles não ensinam a divindade, né, de todas as coisas, mas a divina impressão deixada em todos, que criaram as coisas por seu artesão divino. Então, a impressão divina de Deus colocada no ser humano, né? Então, que não vai falar que nós somos deuses.
mas a impressão divina, o selo divino em nós. Né? Nós somos por causa de Deus, por causa de viver na vontade dele, inebriados na fusão com a divina vontade. Reconhecendo que as revelações de Luísa não têm nenhuma semelhança com essas tradições orientais, passamos à objeção mais geral de que essa santidade da qual Jesus fala com Luísa Picarreta é simplesmente grande demais. A esse respeito, deve-se notar primeiro que essa objeção poderia ser facilmente levantada contra qualquer um dos grandes escritores espirituais discutidos no capítulo livro intitulado Dom em Outro Lugar na Revelação Particular, que é um outro setor, outra seção do livro aqui. Alguns dos quais que são santos canonizados e cuja teologia espiritual não deve ser questionada por nenhum católico sério. Por isso, incentivo qualquer pessoa inclinada a essa objeção em particular a simplesmente reler esse capítulo, que é o dom em outro lugar na revelação particular, o dom da divina vontade em outros santos da Igreja Católica, tá? Tem um vídeo também referente a esse capítulo e a seção desse livro. Se você quer o PDF desse livro que nós traduzimos do inglês para o português, também está na playlist, nos links que nós colocamos na playlist. Logo no início da playlist, nos vídeos, nós colocamos o link para você baixar esse livro, ou você entra no livrodocel.com.br e nos escritos tem os links lá, tem o link do nosso Drive, né, do Google, para você baixar todos os livros interessantes que sejam referentes a Luísa Picarreta. E consta lá o Coroa da Santidade PDF em português para você, numa pasta específica. Tá? Então, quem precisar do livro é só ir atrás, né, dos primeiros, né, da playlist. Logo nos primeiros vídeos nós colocamos lá o link para você baixar o livro, a Coroa da Santidade, para você em português, tá? Por isso, incentivo qualquer pessoa inclinada a essa objeção em particular a simplesmente reler esse capítulo. Mas essa objeção também poderia ser amplamente aplicada aos santos cujos escritos foram discutidos imediatamente antes desse capítulo, na seção Grandes Escritores Espirituais. De fato, muitas vezes ouvimos precisamente essa objeção lançada contra os ensinamentos espirituais de Santa Teresa de Lisieux antes de ela ser proclamada doutora da Igreja, e ainda há muitos teólogos rígidos que se queixam disso. Nesse ponto, devemos revisitar o que foi incluído na parte 1 deste livro sobre o casamento místico. Se você já leu isso, pode pular para o próximo asterístico triplo. Aqui devemos fazer uma pausa para resolver um enigma que agora pode ter aparecido na mente de alguns leitores. É algo como isto. O que acabei de ler sobre a natureza do casamento espiritual é tão extremo que de muitas maneiras parece superar o que é dito sobre o dom de viver na vontade divina e não vice-versa. Os efeitos desse casamento espiritual sobre o destinatário são tão grandes que duvido que haja mais de uma alma ou duas vivas em um dado momento da face do planeta que desfrute de tal estado. Como poderíamos falar de um grau mais alto de santidade do que isso? E para as massas? Embora seja uma resposta compreensível, surge de uma confusão do que está sendo descrito em casos diferentes. Viver na vontade divina é pura graça. Não anula a teologia comum da vida espiritual e foge completamente dos sentidos. Mesmo com este dom é preciso esforçar-se para alcançar o que é descrito por São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, etc., com relação ao casamento espiritual. Pois em grande parte de suas análises, esses grandes doutores estão descrevendo são a natureza intrínseca da graça do próprio casamento espiritual, mas as manifestações e efeitos dessa graça invisível na vida da alma. E essas manifestações são, de fato, frequentemente superiores às manifestações de alguém que pode ter um dom intrinsecamente maior, que é o viver na vontade divina, mas que ainda não desfrutou do crescimento espiritual acidental, no sentido filosófico da palavra, suficiente para exibir algo como as manifestações gloriosas do presente menor, que é o casamento espiritual. Então, o casamento espiritual é diferente, é menor, porque é uma santidade humana muito elevada. Uma santidade humana muito elevada. Mas não substitui, né? Não é substituído pela vida na divina vontade. Então, para aquele que quiser
alcançar as duas condições é uma bênção. Quem puder alcançar as duas condições, faça. Faça. É muito bom. Você não vai perder nada. Tá? Viver na vontade divina é maior. É um dom intrinsecamente maior, tá? Essa é uma das razões, das muitas razões pelas quais nunca devemos falar de alguém que tem o dom de viver na vontade divina, mesmo que de alguma forma soubéssemos que ele tinha o dom como maior do que alguém que não teve, devido a viver no antes do presente ser oferecido. Quando falamos da grandeza de um santo, frequentemente, talvez sempre, pretendemos nos referir à grandeza das manifestações da graça de Deus em suas vidas, ou à correspondência com a graça de Deus que o santo exibia. Não apenas ao intrínseco, a natureza da própria graça nas profundezas de suas almas que está oculta à nossa vista. Vamos considerar brevemente uma situação análoga. No sacramento da confissão, o católico recebe um presente ontologicamente superior, mesmo que sua contrição seja bastante imperfeita, do que um protestante quando pede perdão a Deus em sua própria oração pessoal. Mas digamos que este protestante é verdadeiramente arrependido e contrito em um grau muito maior do que o católico. Embora nada mude o fato de o católico, por meio do sacramento da reconciliação, ter recebido o dom intrinsecamente maior. Continua sendo verdade que esse católico deve, no entanto, admitir que a contrição desse protestante em particular, que seria uma manifestação da graça, é superior à sua própria. E o católico deve se esforçar para imitar essa contrição superior. Da mesma forma, na Eucaristia, um católico recebe um presente infinitamente maior do que um protestante ao convidar Jesus ao seu coração, como parte de sua mensagem pessoal. Nossa, que explicação fantástica! Daniel, parabéns! Isso mesmo. Nossa, perfeito, gente. Perfeito, perfeito o que ele fez aqui. É isso mesmo. Eu não poderia explicar melhor a situação da santidade humana unida à santidade divina. Se unir as duas coisas, uau! Vocês têm noção? Se unir as duas coisas, imagine você sendo esse protestante que pede perdão, que esteja realmente perfeito a sua contrição e unindo a confissão. Imagina que coisa mais maravilhosa. Imagina? Então, se unir as duas coisas, uau! Uau! O céu vai alcançar rapidinho a terra, não tenha dúvida disso, né? Então, aqui. Mesmo assim, o protestante pode mostrar mais manifestações da graça que de fato deveriam ser zelosamente imitadas por um católico. Talvez o católico seja morno e faça pouco para corresponder às infinitas graças da Eucaristia que recebe. E talvez o protestante seja zeloso e se esforce poderosamente para ser virtuoso, evangelize, ame a Deus e ao próximo, etc. Isso não muda o fato de que a Eucaristia é um presente intrinsecamente muito maior, embora o protestante tenha feito um trabalho melhor, correspondendo aos presentes menores que ele próprio recebeu. Parece que praticamente todos os escritos de Luísa Picarreta que se ofendem com a grandeza do dom de viver na vontade divina simplesmente não entendem essa distinção simples, talvez não por culpa própria, porque talvez tenham ouvido apenas interpretações distorcidas das revelações de Luísa Picarreta, ou a sua própria cabeça, né? Tem muita gente que vai pela sua própria cabeça fazer essa confusão toda. Deus é certamente capaz, e todos devem, pelo menos, conceder isso hipoteticamente, de trabalhar o mesmo tipo de santidade em alguém como ele já trabalhou na Virgem. Devemos enfatizar. A bem-aventurada Virgem Maria é a maior criatura que jamais existirá. Por toda a eternidade, ela sozinha será a rainha do universo e a mãe de Deus. Aqui ela é absolutamente soberana. Além disso, ela permanecerá por toda a eternidade, imensuravelmente acima do maior santo abaixo dela. As revelações de Luísa Picarreta concedem todas essas verdades mais claramente do que se encontra em qualquer outro livro e em outro lugar, e não tentam alterá-las, concedendo esses status gloriosos que Nossa Senhora agora desfruta e sempre desfrutará. Devemos, no entanto, reconhecer que Nossa Senhora é uma criatura. Portanto, qualquer tipo de santidade que ela desfrute, inteiramente, 100% dado a ela por Deus, e qualquer tipo de santidade que Deus dado a ela, ele também é capaz de dar a quem ele quiser, né, aos outros. Simplesmente não existem motivos magisteriais teológicos, bíblicos, filosóficos ou quaisquer
outros motivos para negar essa capacidade divina. Em Maria, Deus nos mostrou tudo o que Ele é capaz de fazer em um ser humano, tudo o que Ele é capaz de fazer em um ser humano. Se Ele pode dar algo a Maria, então Ele pode nos dar. Nós que somos seus filhos e que não somos mais ou menos humanos do que ela, visto que ninguém pode negar isso, e se de fato se admite que Nossa Senhora vive verdadeiramente na vontade divina, tudo o que se pode fazer para se opor ao dom é castigar imprudentemente a Deus por sua imprudência, por ser tão generoso com sua graça nestes dias, onde o pecado é tão abundante. Não precisamos gastar tempo aqui refutando o absurdo de nos colocarmos nessa posição, né, de achar que Deus não deveria fazer isso, né? Então é isso. Quinto dogma mariano é o próximo. Então por aqui nós ficamos e a gente vai para o próximo, né? No próximo vídeo a gente continua, né, a leitura da coroa da santidade e as objeções que possam ter contra a Luísa Picarreta. Fiat, fiat, fiat.